Oi gente, meu nome é Andressa, hoje é dia da gente encerrar o mês de maio aqui no canal e eu vou conversar com vocês então sobre as minhas últimas leituras que eu andei concluindo aí no mês passado. Voltei, a ler mais, então tá dando certo por enquanto as leituras. Em maio eu consegui concluir então 6 livros, então, foi bastante coisa e bons livros inclusive, com exceção de um que eu já esperava que seria um pouco diferente, foi isso que aconteceu, mas deu tudo certo. De um modo geral, o mês foi realmente incrível, consegui desencalhar algumas coisas, ler coisas novas também, então é um mês que tem de tudo um pouco, Foram 5 livros físicos e um e-book. Um, inclusive, foi de poesias, uma coisa que eu não li há muito tempo e não é algo que eu esteja habituada a ler, com muita frequência. Então, geralmente, esse tipo de leitura é um pouco mais complicado pra mim, mas não foi incrível, mas também não pode dizer que foi ruim. Foi mediano, tá? Então, foi a minha leitura mediana do mês, que foi esse livro de poesia, Sussurro de uma Flor Encantada, do Edson Ferreira, que é este livrinho aqui. Eu ganhei esse livro na época, recebi na época que eu assinava um clube de literatura, que era de, como é que era o nome? Literáfrica, onde eles enviavam livros então de autores africanos. Este aqui foi um deles, que esse autor é de Bissau. Esse é um dos muitos livros que eu ainda tenho para ler dessa época e que eu tinha, para ler. Foi uma leitura, como eu disse, mediana e valeu a experiência. Eu acho que, como, pensando por esse lado, foi produtivo, vamos dizer assim. Também li um e-book esse mês, de uma autora nacional, que eu voltei a ler livros assim, que eu achei maravilhoso. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando isso aqui, eu acabei de terminar uma outra leitura, que também foi muito boa, divertida. Ri horrores. E essa aqui tem um pouquinho mais de drama, mas também foi muito legal. Eu amei fazer, que foi então Um Bebê Rejeitado para o Advogado, da Olivia Uviplas. Eu nunca sei dizer o sobrenome dela, mas já li um outro livro da autora que eu gostei bastante. Eu mencionei aqui no canal também, mas foi ano passado, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu não li nada dela, então, li esse livro, gostei. Espero ler outras coisas da autora muito em breve. É uma autora que já percebi que sempre vou gostar das coisas dela, porque ela escreve muito bem e é um romance que, apesar de ser um romance, também tem suas camadas e tem uma construção de personagens do casal que fazem a gente se apaixonar pela história, e foi isso que aconteceu pelo menos nessa leitura, pra mim. Agora os outros livros físicos que eu li. Li o mangá, fazia muito tempo que eu não lia, tava com muita saudade. E esse aqui é simplesmente sensacional, eu preciso ler as continuações dele. Foi Death Note. O primeiro volume, nessa edição Black Edition, essa edição diferente. Pelo que eu entendi, tem 2, não sei se eu entendi certo, mas me pareceu que tem 2 livros em um. Não sei se é certo, mas eu li, apareceu como fim do livro 2, deixa eu ver aqui, volume 2, aparecia o fim, então acredito eu que tinham duas histórias aqui, se eu não tiver entendido errado. Mas eu achei sensacional isso aqui. Eu já tinha ouvido falar demais disso, sei que fizeram filme, fizeram de tudo, mas eu ainda não tinha conseguido pegar o mangá pra ler, Aí eu fui lá e fiz isso, e eu achei sensacional. Isso aqui é maravilhoso. A gente fica fissurada lendo, vendo como é que ele vai conseguir, o Light, vai conseguir fugir dessas investigações que está sendo feita, que estão atrás dele, e ele consegue se livrar. E tá uma coisa fantástica. Eu tô muito ansiosa pra ver se ele vai conseguir se safar dessa, ou ele vai conseguir pegar ele. Tô realmente muito curiosa. Isso aqui tá maravilhoso. Aí também li 2 romances, que não pode faltar romance nesse canal. Eu li Amor Corrompido, dessa autora, que é a Ana Wang. Tá com foco? Tá. Da Ana Wang, então. Eu
achei esse livro por um acaso na Amazon. Não sei o que eu tava procurando, apareceu esse título e eu fui ler o negócio e eu descobri que ele detesta todo mundo, menos a irmã, né, ali, a mocinha que é a irmã do melhor amigo dele. Então eu fiquei assim, bom, preciso ler. Não tinha noção, né, do que realmente era, de quem o Alex, que é o nosso protagonista, realmente era, assim como a Ava, e ver esse envolvimento deles e depois descobrir que ele esse personagem é um pouco mais sombrio do que eu tinha imaginado. Foi bem interessante. Não é um livro perfeito, não é um personagem perfeito. Não gostei de algumas decisões dele aqui nessa história, mas de modo geral gostei da experiência e fiquei muito curiosa para ler o próximo livro, que, né, descobri que também isso aqui é uma série, né, eu vou descobrindo assim, aos poucos. O segundo livro, pelo que eu entendi, é da melhor amiga da Ava, que é a... eu não lembro o nome dela, mas que ela vai se envolver com segurança, então estou bem curiosa para saber o que vai acontecer naquele segundo livro. E espero que seja ainda melhor do que esse aqui, porque isso aqui eu devorei, acho que em 2 dias. Foi realmente uma grande leitura e gostei demais de fazer. E aí eu li este aqui, que é maravilhoso, vocês já viram resenha dele, então vou falar bem pouco sobre ele, né? Mas é O Princípio do Coração, né? Ellen Wang, maravilhosa, autora de Os Números do Amor, que é perfeito, um dos meus livros favoritos da vida. E o livro do Quan, ou Quan, não é diferente, ele é maravilhoso. A Ana é uma personagem perfeita e esses dois juntos são muito lindos. Eu fiquei apaixonada por eles, me apaixonei pelo livro e espero muito que venha outras obras da autora para o Brasil. Não sei se ela já escreveu outras coisas, se ela está escrevendo. Fato é que quero ler outras coisas dela, porque esses 3 livros, né, de certa forma são uma trilogia, foram simplesmente sensacionais. Eu me apaixonei, realmente amei essa história, um livro maravilhoso e tornou o meu mês assim muito melhor, porque é incrível. Se vocês ainda não viram a resenha, vão lá assistir, porque eu falo bastante, né, sobre essa história até, e eu explico, né, porque que foi uma grande leitura pra mim nesse mês de maio. E aí, pra encerrar a minha 6ª leitura do mês, eu desencalhei ele, Sapiens, do Yuval Noah Harari, né? Uma breve história da humanidade. Esse livro ficou muito conhecido quando ele foi lançado. O autor já tem mais uns 2 ou 3 livros, mais ou menos, lançados aqui no Brasil, né? Foi uma experiência bem diferente. Eu realmente mergulhei nessa história e me surpreendi, porque apesar de ser uma breve história da humanidade, realmente ele fala, né, sobre alguns acontecimentos, claro, né, trazendo a visão dele, da humanidade, óbvio. E tem ali, é bem legal que tem tem a fonte, né, no caso, isso que eu tava dizendo, as notas atrás, né, tem as fontes de onde ele trouxe informações, mas de modo geral, o jeito que ele falava, né, das coisas não era didático, era como se eu estivesse lendo um livro de ficção, assim, porque a maneira que ele contava era quase divertida até, algumas coisas. Independente de eu concordar com ele ou não sobre algumas coisas, porque dava pra sentir, né? Foi, assim, incrível. Eu gostei demais da leitura. Eu me diverti lendo. É uma coisa bizarra, porque eu me diverti lendo. Eu pensei que não ia me divertir. E fiz muitas marcações. Pela primeira vez eu acompanhei a leitura marcando, fazendo alguns comentários em post-its pra poder voltar para esse livro futuramente, quem sabe, e relembrar algumas coisas que eu achei sobre essa leitura. Pretendo ler os outros livros do autor, porque eu fiquei bem curiosa para ver se eu vou gostar também. E, enfim, muito bom. É uma visão bem doida de algumas coisas, questão de ser tudo do imaginário, assim, sabe? É uma coisa fantástica, assim, até sobre o dinheiro, sobre o capitalismo, sobre tudo. A questão, né? Eu acho que é muito legal tu ler sem ter noção dessa visão que ele escolhe ter, né, tomar para escrever esse livro. Enfim, uma grande leitura, uma grande experiência. Estou muito feliz de ter desencalhado esse livro.
Enfim, em breve lerei outras coisas do autor, provavelmente, porque eu gostei realmente da experiência. Estava com saudade de ler livros nesse sentido, né, um pouco mais sérios e mais distante dos romances, da ficção, porque eu gostava muito de ler livros assim, e eu acabei parando, acabei focando muito só no romance. Então maio me deu uma certa luz para ver que eu posso voltar a ler outras coisas, vou conseguir voltar, né, é isso que eu vou fazer esse mês de junho, né. Tá dando certo, já comecei outras coisas que não são romance, então vocês vão ver eles por aqui em breve. Inclusive, um autor super, né, favorito pra mim. Em breve vai ter resenha. E, enfim, é isto. Foi um mês, maio foi um mês muito bom. Leituras, de certa forma, bem diferentes uma da outra, assim. Coisas mais sérias, outras mais dramáticas. Sobre a humanidade, sobre a história, mangás, poesia, li até poesia, então, né. Maio foi realmente um mês interessante. E que junho seja tão bom quanto foi maio, né? É isto. Links, como sempre, vocês já sabem, aqui na descrição vão estar todos. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. E o que vocês andaram lendo em maio também, né? Vocês, como é que foi o mês de vocês? Me contem aqui nos comentários pra gente conversar. E é isto. Vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima.